Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Amanda e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês 7 hábitos que mudaram o meu ano de 2023, me ajudaram a ter um ano muito mais leve, mais produtivo e mais organizado e também me ajudaram a ficar mais próxima da versão que eu quero ser de mim mesma, sabe? A famosa melhor versão de si mesma. Então acho que todo mundo tem um ideal do que seria a sua melhor versão e esses hábitos me aproximaram mais da pessoa que eu desejo ser, da minha melhor versão. Então acho que se esses hábitos fizerem sentido para você, esse vídeo pode te incentivar a implementar esses hábitos no ano de 2024, então por isso que eu quero compartilhar a minha experiência com vocês. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero pedir para você já deixar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e de me seguir lá no Instagram. Aproveita e encaminhe esse vídeo para alguém que você acha que possa se interessar pelo meu conteúdo, assim você me ajuda a crescer aqui no YouTube. Mas vamos deixar de conversa e logo para o assunto do vídeo. O primeiro hábito que eu segui no ano de 2023 e que me aproximou da minha melhor versão, da pessoa que eu quero ser, foi o hábito da alimentação saudável. De maneira geral, eu sempre fui uma pessoa que se alimentou ali de maneira saudável, mas tem épocas do ano que eu acabo me alimentando muito bem, e tem épocas do ano que eu não me alimento tão bem assim. E no ano de 2023 eu percebi que eu consegui manter uma constante por mais tempo. Então eu consegui me alimentar de maneira saudável por mais tempo, sem falhar tantas vezes, como acontecia comigo nos anos anteriores. Então, eventualmente eu comia ali um lanche, eu pedi um lanche no meio da semana, ou comia uma sobremesa que não estava ali dentro do planejado, mas isso aconteceu com uma frequência muito menor. E o que me ajudou a manter essa frequência na alimentação saudável foi o planejamento em relação ao que ter na minha casa para comer. Eu trabalho dentro de casa, mas já tive também a experiência de trabalhar na rua e eu acho que a estratégia, quando ela é adaptada, funciona para os dois cenários, tá? Então, é o seguinte, eu percebia que eu comia mal quando eu tinha as opções dentro de casa. Então, se eu tinha bolacha recheada em casa, era a bolacha recheada que eu ia comer no lanche da tarde. Se eu tinha muito doce, eu acabava comendo uma quantidade maior de doce. Se eu tinha, enfim, muita coisa congelada, era o que eu acabava escolhendo. Então, a minha estratégia foi não ter esses produtos em casa. Isso não significa que eu não como esse tipo de comida. Eu como sim. Só que quando eu quero essa comida, eu saio, vou até o mercado e compro. Então eu preciso pensar muito mais, eu preciso, sair de casa, ir até o mercado, buscar aquele alimento. Então isso me faz repensar muito se eu vou comer aquilo ou não. E se realmente eu tiver com vontade, eu vou até o mercado e compro. Se a minha vontade não for tão grande, ela passa e eu acabo não indo comprar. Então, não ter os alimentos que não são tão saudáveis em casa me ajudou bastante, mas isso não é o suficiente. Por quê? Se você não tem o alimento que não é saudável, né? Você não tem essas porcarias em casa, mas você também não tem opções saudáveis para você comer, você vai ficar com fome e você vai querer comer o que for mais rápido. E às vezes o mais rápido não é o saudável, às vezes o mais rápido é você ir no mercadinho perto da sua casa e comprar alguma coisa, né? Então é importante que além de não ter as coisas que não são saudáveis, a gente tenha os alimentos saudáveis à disposição, ali à mão. E é importante a gente pensar também em opções fáceis de alimentos saudáveis, né? Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, eu tenho ali uma batata doce, eu tenho ali ai, não sei, deixa eu pensar alguma coisa mais difícil, que eu tenho tantas opções fáceis aqui em casa que às vezes é até difícil para mim pensar em opção que é mais difícil, sabe? Mas assim, vou dar exemplo para vocês das coisas fáceis que eu tenho aqui em casa e que também dá para levar para o serviço, se for o caso, tá? Biscoito de arroz, eu compro aquele grandão e atum em lata. Gente, eu não faço patê, não faço nada. Eu pego o atum em lata, coloco em cima do biscoito de arroz e como aquilo com cafezinho quando eu tô com vontade de comer algo salgado. Quando eu tô com vontade de comer algo doce, eu bato um iogurte natural, aquele de 2 ingredientes da Nestlé, eu bato ele com frutas vermelhas e coloco um pouquinho de mel ou um pouquinho de adoçante e também fica uma delícia, fica um sorvetinho. Nos dias de calor é maravilha. Quando eu tô com vontade de comer uma coisa doce, mas vocês sabem que eu não sou fã daqueles bolinhos de micro-ondas fitness, né? Quando eu tô com vontade de comer uma coisa doce, sabe quando bate aquela vontade de comer um doce mesmo, uma coisa bem doce? Eu pego um biscoito de arroz,
coloco um quadradinho de chocolate 70% em cima, coloco no micro-ondas por 30 segundinhos. Tem que tomar cuidado com o biscoito de arroz, porque ele queima dentro do micro-ondas, tá? Então tem que colocar pouquinho tempo mesmo. E se você precisar colocar de novo, você tira ele do micro-ondas, espera ele esfriar um pouquinho e coloca de novo, tá? Caso precise de mais tempo para derreter o seu chocolate. Aí quando o chocolate está ali derretidinho, você pega e coloca uma colherinha de geleia 100% fruta em cima desse biscoito de arroz com chocolate, que fica uma delícia também. Se não matar a sua vontade de doce, é que realmente você precisa ir lá e comer o doce que você está querendo, porque isso mata muito a vontade de doce. Então eu tenho ali opções fáceis, né, à disposição. Eu costumo ter uva passa, eu costumo ter castanha, alimentos que são mais fáceis da gente consumir rapidamente. Quando bate aquela fome assim à tarde, você precisa comer alguma coisa mais rapidinho, sabe? E todas essas opções são possíveis de levar no trabalho também numa lancheirinha térmica, então super funcionaria. Então esse é o primeiro hábito, me alimentar de maneira mais saudável, e essa foi a estratégia que eu usei para conseguir fazer com que esse hábito fosse constante na minha vida, tá? Então isso me ajudou bastante. O segundo hábito foi organizar a minha casa todos os dias. Eu sempre organizei a casa? Sim, eu sempre organizei a casa, mas tinha dias que eu acordava e deixava as tarefas me atropelarem, e aí eu acabava não organizando a casa no início do dia. E isso me atrapalhava bastante, porque aí eu tinha que organizar ela de picado, aí lavava a louça num momento, em outro momento recolhia o lixo, e aí ficava aquela tarefa picada, e eu nunca sentia o prazer, o benefício de estar com a minha casa 100% organizada. Hoje, o que eu faço, né? No ano de 2023, o que eu fiz, assim, na maior parte dos dias? Eu acordei, no início do ano eu estava indo para academia de manhã, então eu acordava, ia para academia, tomava café e aí organizava a minha casa. E aí então seguia o resto do meu dia, trabalhava, né, tomava banho, me arrumava, trabalhava, fazia o que precisava ser feito no final do dia, até o final do dia. E aí eu tinha todo esse período ali, mais ou menos por volta de 10 da manhã, até a hora de eu dormir, com a minha casa organizada, minha casa cheirosinha, arrumada. Então a gente colhe os benefícios da organização, né? Hoje, agora, há uns 3 meses mais ou menos, eu estou treinando à noite. Então, o que eu estou fazendo? Eu acordo, tomo café da manhã com o meu noivo, ele sai para trabalhar e eu já organizo toda a casa. E o que é esse organizar a casa que eu faço aqui em casa? E é claro, a rotina vai ser diferente para cada pessoa, né? Tem gente que tem filho, tem gente que trabalha fora. Então, se essa meta fizer sentido para você, é necessário que você adapte ela à sua rotina e à sua realidade. Aqui eu estou exemplificando com a minha realidade, tá? Então eu acordo, tomo café com o meu noivo, ele sai para trabalhar. E aí o que é que eu faço aqui em casa, né? O Rafa recolhe o lixo antes de sair para trabalhar e cuida das coisas do gatinho. Então ele troca a água do gatinho, coloca a ração, limpa a caixinha de areia e também arruma a cama. Então o Rafa faz tudo isso. E aí eu começo o restante da organização. Quando dá tempo, o Rafa seca a louça da lava-louça que eu coloquei para lavar na noite anterior. Quando não dá tempo, eu seco a louça, que aí seria o lavar a louça da maioria das pessoas, né? Arrumo a cama. Se o Rafa não arrumou, eu arrumo a cama, porque é tarefa dele. Mas aí arruma a cama, a louça, eu passo um paninho para tirar sujeira das superfícies que a gente mais toca, que é a mesa do café da manhã, o rackzinho da sala, os armários da cozinha, o espelho do banheiro, o vaso sanitário eu também limpo, passo uma escovinha por dentro com algum produto para ficar cheirosinho e desinfetar. E é isso, não tem mais o que fazer. Coloco o aspirador robô para aspirar a casa e acabou. Aí 2 vezes por semana eu lavo roupa, em uma vez eu lavo lençol, que aí eu troco a roupa de cama e toalhas de banho, e da outra vez eu lavo as roupas mesmo que a gente usa no dia a dia, né? E é isso, gente. Fora isso, não tem mais o que ser feito. Quando eu vejo que precisa passar pano no chão, eu venho e passo o pano. O meu aspirador robô, ele passa pano, então ele dá aquele tapa ali na maioria dos dias, mas tem vezes que eu preciso vir com o mop e passar em tudo. E é isso que eu faço de manhã e organização da minha casa. E aproveitar a casa, né? Curtir o nosso lar, o nosso espaço, o nosso ambiente organizado é muito gostoso. Além da sensação de paz maravilhosa que é científico, gente, a gente sente prazer em ambientes organizados, tá? Você consegue focar mais na sua tarefa, no que você precisa fazer, seja isso cuidar dos seus filhos, seja isso estudar, seja trabalhar, enfim, o que for.
você consegue estar mais focado, mais concentrado na tarefa que você tem que executar ao longo do dia e o dia segue mais leve, parece que as coisas fluem melhor quando está tudo organizado. Então, a minha estratégia para manter esse hábito aí por tanto tempo é fazer logo na parte da manhã, já organizar tudo assim no primeiro horário que for possível, porque isso me ajuda a ter um dia mais leve, mais tranquilo, também me ajuda a não deixar de fazer a tarefa, porque se eu deixo de organizar minha casa pela manhã, vão surgindo coisas do trabalho, vão surgindo outras demandas e nem sempre eu consigo organizar a casa. Então, às vezes acontecia de eu passar o dia e ver que não consegui fazer a organização que eu queria, sabe? Então, para eu conseguir manter essa meta aí ao longo do ano, eu priorizei fazer isso logo na parte da manhã e super funcionou para mim e assim traz benefícios maravilhosos. Eu pretendo levar esse hábito para o resto da minha vida. O terceiro hábito, e esse eu adquiri no ano de 2023, não era algo que eu já fazia antes, porque organizar a casa eu já fazia antes, me alimentar de maneira saudável eu já fazia antes, eu só adaptei esses hábitos para que eles pudessem fluir de maneira melhor e eu consegui ser mais constante neles, mas esse terceiro hábito é completamente novo e ele é planejar o que eu vou vestir. A maioria de vocês sabem, mas eu estou há um ano aí sem comprar peças de roupa. E quando você não tem coisas novas no seu guarda-roupa, você precisa trabalhar a sua criatividade para conseguir montar looks, montar produções diferentes, para você não enjoar daquilo que você tem para vestir, né? Só que quando você tem um evento para ir, uma festa para ir, um aniversário, ou só sair para jantar, ir ao shopping com as amigas, seja lá o que for, ir ao trabalho que seja. Quando você tem algum lugar que você precisa se trocar, precisa montar um look para sair de casa, e você chega ali, você toma banho, chega ali, abre o seu guarda-roupa na hora e fala, eu vou decidir agora o que eu vou vestir, normalmente fica bem difícil, né? E é nesse momento que a gente fala, nossa, eu não tenho nada para vestir. Quando na maioria das vezes não é uma verdade. Na maioria das vezes a gente tem muita coisa para vestir, a gente só não sabe como usar aquilo, ou a gente está cansado da maneira como a gente vem usando aquilo. A gente usa sempre da mesma forma e acaba se cansando de usar aquilo daquela mesma maneira, né? Então eu comecei a planejar o que eu ia vestir. Então eu sei que, por exemplo, eu trabalho de home office, trabalho em casa, e algumas vezes no mês eu vou até o escritório. Então eu já sei o dia do mês que eu vou ao escritório. Eu já vejo ali como vai estar a previsão do tempo naquele dia, já penso no que eu quero vestir, né? Se aquele dia eu quero estar mais confortável, menos confortável, se vai estar calor, se vai estar frio, se eu vou de carro, se eu vou de ônibus, como vai ser todo aquele meu dia, para eu já poder pensar numa produção de look. Se eu tiver sem criatividade, eu pesquiso inspirações no Pinterest, eu pesquiso inspirações no Google, no Instagram, pesquiso uma inspiração, monto meu look e aí quando chega o dia eu já sei exatamente o que eu vou vestir. E isso serve para todos os eventos. Então, se eu tenho um aniversário, se eu vou sair para jantar, seja lá o que for, eu já pesquiso como aquele look precisa ser com antecedência e já penso numa produção com antecedência. Não deixo para o momento em que eu preciso me arrumar. Então eu não tomo banho e vou escolher o que eu vou vestir. Quando eu tomo banho, eu já sei o que eu vou vestir porque eu já planejei com antecedência. Isso me ajudou a me manter no desafio de um ano sem comprar roupa. Isso me ajudou a ver opções diferentes no meu guarda-roupa que às vezes eu não enxergava, porque ali na pressa de montar um look, a gente vai no mais óbvio. Então quando você pensa com antecedência, você consegue pensar em combinações não tão óbvias ou em usar as suas peças de maneiras diferentes que você não estava habituada a usar. Então esse hábito foi muito legal que eu adquiri em 2023, pretendo levar ele aí para a vida mesmo, porque tem me ajudado bastante e torna o momento de se arrumar mais gostoso e mais leve, porque às vezes a gente fica um pouquinho estressada, né? Quando chega ali na hora de se trocar e vê que não tem nada que tá agradando para vestir naquele momento. Então, quando você já tem isso bem pensado, o momento de se arrumar também se torna mais agradável. O quarto hábito que eu consegui seguir aí no meu ano de 2023 com mais regularidade foi o hábito da atividade física. E eu já pratiquei alguns tipos diferentes de atividade física e eu posso dizer para vocês que sim, você praticar uma atividade física com a qual você se identifique é a melhor opção, porque vai te ajudar a fazer aquela atividade com mais frequência. Então eu já fiz balé, jazz, natação, pilates, crossfit, musculação.
E eu sei quais atividades eu gosto mais, quais eu gosto menos, quais eu tinha mais facilidade de ir, quais eu tinha mais dificuldade de ir. Mas nem sempre a atividade física que a gente gosta é a atividade física que vai trazer os resultados que a gente quer, né? Então, por exemplo, quando você quer resultados estéticos, dificilmente o Pilates vai te ajudar, entende? Então, você também precisa balancear isso, né? Qual a atividade física que você gosta, quais os resultados que você espera e ver ali se você está disposta a abrir mão da atividade física que você gosta ou dos resultados que você espera, ou se você for uma pessoa de sorte, talvez a atividade física que você goste dê exatamente os resultados que você espera, né? Eu, Amanda, minha atividade preferida é a dança, qualquer dança, eu amo dançar, mas a dança não traz para mim os resultados estéticos que eu espero. Ela traz para mim os resultados de saúde que eu espero, mas a parte estética ela já não traz, tá? Então eu acabo fazendo a musculação para ter aí os resultados que eu busco. E como eu fiz para conseguir ser constante numa atividade física que eu não gosto tanto, né? Primeiro passo, eu escolhi uma academia muito perto da minha casa. Ir para uma academia mais longe dificultaria minha vida muito, porque a gente já fica com preguiça, né, gente? A gente já fica meio desanimado para ir fazer atividade física. Aí, se você coloca um monte de empecilhos, piora tudo mais. Para mim, o ideal seria que eu conseguisse treinar na academia do meu prédio, mas é uma academia muito reduzida, não tem muitos aparelhos, não tem peso suficiente. Enfim, é uma academia reduzida, então eu não consigo treinar aqui, mas seria o ideal para mim. Então eu escolhi treinar numa academia que fica literalmente de frente para o meu prédio, só atravessando a rua. E foi a melhor escolha que eu fiz. Era a academia mais bonita? Não era, nem de longe, assim, muito pelo contrário. Não tinha nem ar-condicionado na academia, não tinha ar-condicionado, não era a academia mais bonita. Enfim, não era o melhor ambiente, mas era a academia mais perto da minha casa e foi o que fez com que eu conseguisse ter frequência no meu hábito de praticar atividade física. Recentemente, semana passada, na verdade, eu troquei de academia, agora eu tô treinando numa Smart Fit, mas é porque esse hábito já tá bem implementado para mim, já virou muito um costume ali de treinar, e eu também tenho a companhia do Rafa, então ajuda a não desistir, não desanimar, né? Um vai animando o outro, mas para conseguir em 2023 criar essa frequência da atividade física, treinar em uma academia mais próxima da minha casa foi o que me ajudou. E se você tiver que escolher uma atividade física que você mais goste para que você consiga iniciar nessa rotina, procure aí fazer a atividade que você gosta no local mais próximo possível. Eu acho que isso pode te ajudar. O quinto hábito que fortaleceu muito nesse ano de 2023 para mim foi o hábito de não parcelar compras desnecessárias. Eu sempre falo que o parcelamento ele é bem-vindo quando ele é bem planejado e necessário. Por exemplo, às vezes dentro da renda da família não cabe comprar uma geladeira nova à vista. Então vai ser necessário o parcelamento de uma geladeira nova, porque não tem como ficar sem geladeira, certo? Você vai lá e compra essa geladeira parcelada, se planejando para pagar essas parcelas em dia e não deixar sem pagar o cartão de crédito, porque isso vira uma grande bola de neve de juros sobre juros e aí vira um terror. Então tem que ter um bom planejamento para conseguir pagar o cartão de crédito, a fatura é cheia, não o mínimo do cartão, certo? Então a gente tem que se planejar. Agora, não existe necessidade alguma de se parcelar uma blusa, não existe necessidade nenhuma de parcelar maquiagem, não existe necessidade nenhuma de parcelar, não sei, decoração para casa. É muito melhor a gente esperar para comprar aquele item quando a gente tiver o dinheiro à vista para pagar por ele. O parcelamento desenfreado de compras desnecessárias acaba virando uma bola de neve ali na fatura do cartão de crédito e compromete aí o nosso bem-estar nos meses seguintes. E normalmente quando você compra algo parcelado, você fica feliz só no momento da compra. Você compra aquele item, recebe ele, e você guarda onde tiver que guardar na sua casa e acabou a alegria, né? Aí só ficam as parcelas mesmo e não valeu a pena, entende?
Então é muito difícil uma pessoa que compra, sei lá, um tênis e passa 5 meses que ela comprou o tênis, ela ainda olha para o tênis com o mesmo entusiasmo, ela ainda olha para o tênis com a mesma alegria, do tipo, nossa, que tênis lindo que eu comprei. A gente se acostuma com as coisas e elas perdem valor pra gente. Só que as parcelas continuam vindo, entende? Então, para mim, Amanda, não vale a pena parcelar compras desnecessárias. Isso foi algo que eu não fiz no meu ano de 2023, espero não fazer no ano de 2024 também, porque me ajuda muito a manter as minhas finanças em dia e a não comprar coisas que eu não posso ou que eu não preciso comprar. O sexto hábito que eu implementei no meu ano de 2023 foi filtrar mais o que eu falo. E o que eu quero dizer com filtrar mais o que eu falo? Quem me conhece na vida pessoal sabe que eu sou tagarela, eu gosto de conversar, eu sou comunicativa. E antes eu falava muitas coisas da minha vida privada para as pessoas, sabe? Coisas que as pessoas não precisavam saber. Não é desse ano, já venho trazendo isso de alguns anos para cá, mas esse ano principalmente eu consegui assim cortar isso. Era um hábito falar da minha vida, sabe? Eu cortei isso da minha vida e eu não faço mais isso realmente em 2023. Muito dificilmente alguém me ouviu falando algo muito pessoal ou sobre algum problema meu. Eu sou comunicativa, então as pessoas vão me ouvir falando coisas legais, contando histórias divertidas, fazendo piada. Eu gosto de fazer piada das coisas, então eu sou essa pessoa. Mas fora isso, as pessoas não vão me ouvir falando dos meus problemas de relacionamento, problemas financeiros, problemas de trabalho, problemas pessoais, sabe? Coisas que as pessoas não precisam saber. Elas não vão ouvir eu falando. Esse é um hábito que me faz muito bem. Eu me sentia antes, quando eu falava sobre esses assuntos, eu sentia um arrependimento muito grande porque eu tinha dado munição para as pessoas falarem a meu respeito. E as pessoas vão falar a nosso respeito sem ter conhecimento total das situações, entende? Então é muito mais interessante a gente guardar esses assuntos pra gente não dar munição para que as pessoas tenham o que ficar falando a nosso respeito, sabe? Então esse é um hábito que eu implementei em 2023, assim, fechei com chave de ouro, estou muito orgulhosa e espero levar isso para o resto da vida. E o último hábito que eu quero trazer aqui para vocês foi o hábito de destralhar com constância as coisas que eu não uso. Então, assim, eu nunca fui uma pessoa muito apegada a bens materiais. Então, se algo não está me servindo, se algo não estou usando, se não está tendo utilidade, eu nunca tive muita dificuldade, assim, em me desfazer das coisas. Mas aqui na minha... Antes eu morava com os meus pais, né? Então, tinham as coisas deles que eu não podia destralhar, mesmo que eu visse que não estava sendo usado, ou enfim, que não tinha muita utilidade ali na casa, eu não poderia simplesmente me desfazer das coisas da casa. E aqui na minha casa eu posso fazer isso com absolutamente tudo, itens de cozinha, itens de lavanderia, itens pessoal, roupa, sapato, enfim, tudo isso eu consigo destralhar com mais autonomia porque as coisas são minhas, né? E agora em 2023 eu fiz vários destralhes ao longo do ano e pequenos destralhes, né? Porque chega um momento em que você não tem muita coisa para tirar, porque você aprendeu a consumir de maneira consciente. Então você não acumula mais coisas e as coisas que você tinha acumulada você já foi destralhando. Então chega um certo momento em que você não tem mais muito o que destralhar. Mas eu fiz vários destralhes pequenos ao decorrer do ano e isso deixa o meu ambiente muito mais leve, me faz aproveitar muito mais o que eu tenho e me faz enxergar a necessidade real de repor certas coisas, sabe? Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Às vezes a gente fica apegada ao valor, né, em dinheiro mesmo, o valor material dos itens, e fica com uma coisa que está incomodando, que não está legal. E o que eu fiz recentemente, e que o meu noivo falou, nossa, mas você resolveu destralhar isso? Foi o quê? Eu tinha um tênis da Vert branco, que eu amava, eu acho aquele tênis lindo, ele é assim, maravilhoso para mim, o tênis branco mais bonito que tem é esse da Vert de velcro e eu tinha ele, eu gostava muito dele. Só que quando eu fui comprar esse tênis, eu ouvi uma recomendação de que eu deveria comprar ele um número menor. E eu comprei ele um número menor porque disseram que a forma dele era grande. Mas no meu caso não foi uma verdade, a forma dele não estava grande para mim, o 37 teria dado
perfeitamente no meu pé, mas eu comprei o 36 e o 36 me apertava um pouco, não era um tênis confortável, não era um tênis que eu escolhia quando eu precisava caminhar bastante. Aí tem gente que vai dizer, ah, mas o Vert realmente não é confortável. Sim, o Vert é um tênis mais duro, mas não é em relação a isso que eu tô falando dele estar apertado mesmo no meu pé, sabe? E aí eu não escolhia ele quando eu precisava caminhar um pouco mais e estava incomodada com aquilo. O que eu fiz? Eu destralhei esse tênis, eu ofereci ele para minha irmã. A minha irmã comprou ele de mim, obviamente, porque é um tênis mais caro, né? Ela comprou ele de mim e com o valor desse tênis eu investi em coisas para o meu casamento e comprei um tênis branco bem mais baratinho, só que supre a minha necessidade, sabe? É um tênis que eu consigo caminhar com ele, é um tênis que, enfim, vai me servir muito melhor do que o Vert estava me servindo. Aí vocês podem perguntar, tá, e por que você não comprou outro Vert se você gostava tanto dele? Porque no momento eu faria melhor o uso do dinheiro para outras coisas, coisas do meu casamento no caso, do que para um tênis tão caro. Um tênis um pouco mais barato já supria a minha necessidade no momento. E foi por isso que eu fiz essa escolha. Mas o que eu quero dizer para vocês é assim, não fiquem apegados aos bens materiais só pelo valor que você pagou neles. Às vezes substituir aquele bem, né? Vender aquela coisa que você não usa tanto e comprar uma outra coisa que você vai usar melhor, seja uma excelente opção. Ou se aquilo realmente você não está usando, não é porque te aperta ou porque te incomoda, é porque realmente não tem utilidade para você, então só desfaz, sabe? Muita coisa de casa que a gente tem acaba não tendo utilidade nenhuma. Quando eu me mudei para cá, para esse apartamento com meu noivo, nós compramos uma colher de sorvete, né? Para fazer bola de sorvete. Gente, a gente não usa essa colher de sorvete. Não usa, sabe? Simplesmente não usa. Quando compra sorvete, que é raríssimas às vezes, a gente acaba pegando com a colher normal, sabe? E não usa a tal da colher de sorvete. Então, assim, tem certas coisas que a gente compra e acaba não usando. Então, se você não usa, se realmente não tem utilidade para você, o melhor que tem a fazer é destralhar, doar ou vender esse produto. Doando, você ajuda alguém que vai precisar e fazer melhor uso desse produto. Vendendo, você faz uma renda extra ou consegue aí um dinheiro para comprar uma outra coisa que você estava precisando. Ou se você está vendendo algo porque te apertava, porque não te servia ou qualquer coisa do tipo, você consegue repor por um que te sirva, que te atenda melhor. Então, assim, destralhar com constância é um hábito que eu adoro, faz a minha vida fluir melhor, as coisas ficam mais leves e a casa fica muito mais fácil de organizar. Então foi isso para o vídeo de hoje. Me conta aqui nos comentários se algum desses hábitos que eu falei você já tem ou você quer implementar no seu ano de 2024. E me conta aqui também os hábitos que vocês conseguiram adquirir no ano de 2023 e que vocês sentiram que fez o ano de vocês ser melhor, ser mais leve, mais produtivo. Conta aqui que eu quero saber tudo. Então foi isso para o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau!